Fala, nação atleticana! Tamo junto! Estamos falando aqui de mais um vídeo, né? O giro da semana. Tava um pouquinho aí. Não tem futebol atlético, a gente não tem o que falar, mas, como prometido, né? No último pós-jogo, eu falei que eu ia fazer um vídeo do giro da semana sobre as transferências, né? A primeira janela fechou do Atlético Paranaense. Não vem mais ninguém de fora, né? A novela Atlético C3 acabou. E a gente tem que falar, né, nação atleticana, de quem veio, quem, ó, já vazou, quem fica, quem que eu, ó, daria linha na pipa, porque o Atlético precisava muito preencher algumas lacunas. Não sei se você pensa como eu, mas eu vou dar meu ponto de vista. Se você pensar como eu, beleza. Se você pensar contra também, mano, o negócio é debater, o negócio é a gente falar sobre o Atlético Paranaense, beleza? Nação atleticana, curta esse vídeo, para esse vídeo chegar para mais atleticano, né? A plataforma entende quanto mais curtida ele entrega para mais atleticano. E para você que está me vendo pela primeira vez, mano, dá uma ajuda, dá uma força, se inscreva no canal para ajudar o crescimento do canal. A gente tem um sonho e uma meta para chegar a 1000 inscritos esse ano, beleza? Nessa atleticana, vamos falar, né, do mercado da bola do Atlético. O Atlético aí trouxe o Juan Portilla, trouxe o Gilberto do Palmeiras, né, o lateral direito, trouxe Luiz Gustavo, trouxe o Jadson e trouxe o Garcia, né, que veio do Once Caldas. E o que a gente pode falar, gente, das vindas, né, que já está jogando no Atlético? Eu acho que o Atlético fez uma contratações boas, né? Eu acho que o Juan Portilla vai ajudar muito o Atlético Paranaense, né? Ele está brigando aí também para ser convocado para a Copa do Mundo pela Colômbia, é um jogador de Copa do Mundo. O Jadson. Das opções que a gente tinha como volante, eu acho que ele não vai ser o titular soberano. Mas eu acho que quando o jogo estiver pegando, o bicho estiver pegando e a gente precisa colocar alguém, eu acho que ele dá uma opção melhor de jogo. E eu acho que o Jadson, em compensação que a gente tinha de Raul, Filipinho, quem mais? E companhia, que estava sempre jogando, eu acho que o Atlético fez uma contratação boa, né? Um jogador de Série A, já é experiente. E o Gilberto, né, gente? Veio para jogar aí, veio do Palmeiras, não tinha rodagem como profissional, começou no Paranaense. Acho que ele pode ajudar muita gente na bola parada, cresceu bastante. Então eu acho que foi uma boa contratação. Porém, a gente precisava de mais, né? O Atlético tem algumas lacunas que a gente precisa falar sobre isso. Eu acho que o Atlético precisa de um zagueiro, porque se o Odair continuar jogando do jeito que ele joga, no 5, porque ele joga com os dois alas, ele joga tanto para atacar como para defender e 3 zagueiros. Deus o livre, né, gente? Raul, o Terence se machucar, o Aguirre joga. E se o Aguirre se machucar? A gente vai voltar com o Léo Pelé, gente. O problema é que se a gente tem jogador ruim no elenco, uma hora essas bostas vão jogar. E ele jogou contra o Bahia, não, ele jogou contra o Londrina e a gente viu o que deu, né? Um erro individual, né? Não tô falando que a culpa foi totalmente dele, porque tem alguns culpados, mas o erro sempre é desse jogador. Um jogador que não... Léo Pelé não deixou saudade em nenhum clube. O cara já é rodado pra cacete. Vasco, São Paulo, Bahia, Fluminense. Esse cara não deixou saudade. E aí, gente, eu acho que o Atlético precisava trazer um zagueiro, né? O Atlético precisava trazer um 10, porque o Zapelli hoje joga como segundo volante, ou como volante, quero vocês entender. E a gente precisava de um ponta, né? O Isaac tá voltando, vamos ver. Torcer a Deus que ele consiga jogar bem. Eu acho que ele tem bola para isso, acho que pode ajudar a gente na temporada. O C3 infelizmente não veio, mas a gente precisava de um ponto.
E a gente precisava de um atacante, gente, porque o Renan Peixoto, vou falar pra vocês, ele não chegou nem na nota 5. Ele não chegou nem no mínimo num Paranaense. Imagine para uma Série A, que a gente depende muito de jogadores de qualidade. Então a gente precisava de um meio-campo para ter até mais uma opção, né, de criação, tirando o Zapelli. A gente precisava de um atacante, a gente precisava de um ponta e a gente precisava de um zagueiro. Mais 4 contratações, eu acho que o Atlético iria ajudar muito o Odair Helmut. Quem saiu, graças a Deus, deu linha. Né, o Juliano já vazou, né, fez aquela rescisão amigável, graças a Deus, porque veio aqui a passeio. Raul vazou para Cuiabá, que era um jogador que infelizmente não deu certo, medroso, não conseguia na ação atleticana dar um passe de 2 metros e não conseguia. Então, vazou. Não, Kardec, esses aí eu nem falo. Ainda bem que vazaram. Eu acho que tinha que conseguir algum clube, porque eu sei que tem gente que está sentado no contrato, como o Abraão, que tem mais 2 anos, tem esse mais um, né, que eu acho que não agrega, não é jogador de Série A, não é jogador de nível do Atlético Paranaense. E o Léo Pelé, né, gente? Esse jogador está muito queimado, né? Pode até jogar bem, mas a gente só pode elogiar o jogador quando acabar o jogo, porque ele sempre faz a cagada. E toda vez que ele faz a cagada, sempre é o gol dos caras. Então eu acho que a gente precisava rever esse conceito. O Atlético ainda pode trazer alguns jogadores, né? Porque a janela Europa acabou. Né, acabou semana passada, mas o Atlético pode até dia 27 de março, o Atlético pode ainda contratar gente dos estaduais aí, né? O Atlético ainda, né, fez uma proposta para o Dantas do Novo Horizontino. Eu acho que o Atlético tem que trazer um atacante, né? Vai ter que ser no mercado aqui brasileiro, mercado interno, que a gente precisa, né, nação? Renan Peixoto mostra para mim e para quem vai no estádio ou para quem acompanha o Atlético que, Deus o livre, a gente só tem o Kevin Viveiros, né? Porque o Luiz Fernando vazou. Graças a Deus, Allan Kardec também vazou. Então a gente precisa de mais uma opção, porque o Renan Peixoto, eu acho que, né, torcer para ele recuperar o futebol, mas tá deixando muito a desejar. Infelizmente o Cetré não veio, né? O Atlético até tentou fazer uma manobra de empréstimo com uma opção de compra, mas o Estudiantes, que é a La Plata, né, o faz-me rir. E eu acho que o Atlético ainda tinha que, né, tem até dia 27 para negociar alguns jogadores, né, mercado aí de Série B. Tem algumas pessoas, alguns clubes que foram sondar, né, o próprio Isaac que tá voltando, o Leozinho. Tem que ter algum clube que para sondar o Léo Pelé, eu falo que ele joga muito. Abraão, vocês querem um zagueiro bom? Aquele zagueiro bom para ver se teu coração tá bom? Contrata o Abraão. Você vai ver. Só nós, torcedor atleticano, sabe o que a gente passou no passado. E nação, espero, né, de coração, que o Atlético consiga trazer um atacante para ser banco, ou até, às vezes, num jogo como o próprio Bragantino, né, ter expulsão, você ter uma opção, né, para a gente tentar reverter e ganhar os jogos que a gente precisa muito, né? O Atlético não joga na quarta-feira, mas joga semana que vem, então vamos ver o que vai acontecer. E nação atleticana, ser bem sincero para vocês, eu acho que a gente tem um time muito bom, né? Um time muito bom não, mas a gente tem um time de guerreiro, a gente tem um time bem aguerrido, e eu acho que a gente não é um time para cair. Vou ser bem sincero para vocês, eu acho que é um time que a gente pode até buscar uma Sul-Americana, porque depois que você se livra do rebaixamento, acho que só não vai 2, né? Então o Atlético tem uma probabilidade de Sul-Americana mesmo.
Porém, gente, se machucar um Teran e se machucar Deus o livre viver, nós estamos ferrados. Que hoje, como opção para 9, a gente tem Julimar e Peixoto. Ponta, tirando os meninos que estão indo bem, o Chiquete, né? O Chiquete e o... Esqueci o nome do pontinho também. Ah, eu já lembro. Tá indo bem, mas a gente pode ter problema. O Bruninho, né? O Chiquete e o Bruninho, que, né, fizeram um campeonato beleza de revelação. E aí? A gente precisa também de um ponto. O Isaac tá voltando, mas eu acho que a gente precisa trazer um ponto. A gente precisava, sabe, encorpar esse time, reforçar esse time, mas pelo jeito, né, vai ser no meio do ano. E o que nos resta é torcer na nação atleticana. Eu acho, continuo aqui ratificando que a gente precisava de um zagueiro, um meia de criação e pelo menos, no mínimo, um atacante. Mas, infelizmente, vamos ver, tem até dia 27 de março para ver o que o Atlético vai buscar nesse mercado de estaduais. Aí. Beleza? Nação atleticana, semana que vem nós estamos voltando com os pré e pós-jogos. O Atlético joga com o Fluminense. Não vai jogar contra o Botafogo, porque o Botafogo passou da fase. Então, nessa semana ele vai decidir, né, se ele vai para a Libertadores ou não. É mais um tempo que o Odair está treinando. Né? Espero que ele consiga melhorar esse time. E torcer na nação, que a gente vai ter Fluminense e depois nação atleticana. Nós temos 3 jogos em casa. Botafogo, Cruzeiro e Coxa. Haja coração. Rapaziada, esse é o mercado da bola, né? A minha opinião. Se você pensa o contrário, pode colocar aí que a gente troca a ideia. Né? Mas eu acho que a gente deveria, né? Crucial, trazer mais um atacante. Trazer um meia, né, para armação. E eu traria um zagueiro. Porque se Deus o livre machucar o Teran, que o campeonato, meu amigo, é longo. Brasileirão é uma maratona. Não é a corrida de 100 metros, não. Se machucar, se o Aguirre não der conta, a gente vai ter que aplaudir os guerreirinhos. Léo Pelé e Abraão. E aí, meu amigo, já dizia o Galvão Bueno, haja coração. Né? Eu acho que a gente tem um time bom, mas o elenco nosso é curto. E o nosso elenco tem algumas peças ali que já deveria ter vazado. Mas vamos ver o que vai acontecer, nação atleticana. Vamos ver, vamos esperar se dia 27 tem novidades. Espero que o Atlético consiga pelo menos um 9, né, para ser uma opção ao viver. Nação atleticana, tamo junto, nação atleticana. Semana que vem a gente vem para os pré-jogos, né, vai ter o jogo aí do Fluminense Atlético. E aí volta. E vamos que vamos. Né, o ano ainda está começando a temporada. E o Atlético precisa de muito reforço. Vamos torcer para a diretoria ter o mesmo pensamento e trazer gente para reforçar esse time, porque senão haja coração. Nação atleticana, um grande abraço, curte esse vídeo, se inscreva no canal, dá um like, ativa a notificação, porque a gente vai falar muito sobre o Atlético esse ano. Um grande abraço, boa semana, né, um bom mês pra gente aí que tá começando março, o Brasil começa agora. Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto, pra cima cap sempre. Até semana que vem pro pré-jogo do Fluminense Atlético Paranaense. Se Deus quiser, um empatezinho ou uma vitória. Valeu, nação atleticana!